Não há nada mais precioso comparável a esta igreja, pois nela só tem o que é belo, é tudo que há de plena riqueza. Nela todo poder e glória, graças à minha santa avó Rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida avó Rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Sua igreja na terra luta e nunca sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas, é a presença do irmão Aldo nos concedendo da tua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor, gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo, minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo.
prezados e amados irmãos, neste momento iremos dar início a esta santa reunião e quero neste momento desejar a todos os irmãos a minha saudação, a todos os irmãos que eu não tive a oportunidade de poder estar cumprimentando. Também quero desejar aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, a minha saudação. E primeiramente quero desejar as bênçãos de Deus, o nosso Pai, as bênçãos do seu Divino Espírito Santo e as bênçãos de Jesus, nosso Salvador, e também as bênçãos da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, que neste momento, junto com os santos e anjos e a corte celestial, se fazem presente para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todas as consequências do que o inimigo das nossas almas tem a oferecer. Também quero desejar a todos os irmãos as bênçãos do profeta Santo Irmão Aldo, que sempre lutou para que o legado da Igreja Apostólica continuasse firme e sempre avante. E também quero desejar as bênçãos da nossa Santa Borrosa, o nosso Consolador. Antes de iniciar a nossa santa reunião, quero pedir a todos os irmãos que fiquem em reverência, na qual teremos a oportunidade de meditarmos na mensagem do boletim e também o nosso coral que irá fazer belas apresentações para louvar e engrandecer o santo nome da Santa Borrosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Por isso que neste momento eu peço carinhosamente a todos os irmãos que se coloquem em pé para darmos início a esta santa reunião. Em sentido de reverência, mãos aos céus, olhos fechados, vamos orar. Bendito Deus, Pai Celestial, Pai de todos nós, e seu Divino Espírito Santo de Deus. Hoje aqui estamos reunidos e cremos que ambos estamos diante do Senhor, que é o Criador dos céus, da terra, do universo, e que também nos deu a oportunidade de conhecer o perdão, o amor, a renúncia, através do seu único Filho, que o Senhor enviou para dar uma oportunidade de nos salvar. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por tudo o que fizeste por nós, pela Santa Mãe Maria Santíssima, a qual nós, principalmente o povo apostólico, somos muito gratos pelo seu empenho, pelo seu amor, pela sua dedicação, na qual cumpriu o seu mandato, ou seja, o seu ministério, a qual Deus determinou de ser a mãe de Jesus e a mãe de todos nós. Neste momento, o nosso desejo, na qual vamos, através de hinos, através da mensagem, expressar toda a nossa gratidão à Trindade Excelsa, também à nossa Santa e Bendita Borrosa, o nosso Espírito Consolador, e ao Senhor, Supremo Pastor, por excelência desse rebanho apostólico, Santo e Bendito Irmão Aldo. Nós, com toda a humildade, nós reconhecemos que necessitamos da sua ajuda dos céus, para que aqui tenhamos hoje uma bela reunião, e por isso que te suplicamos as bênçãos dos céus, pedindo a inspiração que vem dos céus e do seu Divino Espírito Santo, que a paz de Jesus invada a nossa alma, que possamos sentir paz em nosso espírito, e neste ambiente onde estamos reunidos, que o amor, que o perdão, que a presença dos santos e anjos de Deus, a qual Ele nos enviou, que estão junto com a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, com a Santa Borrosa e com o Senhor Profeta Irmão Aldo, abençoando todos os atos dessa reunião, para que aqui possamos hoje adquirir ânimo, coragem, força para vencermos as lutas. Portanto, cremos e confiamos que essa reunião está abençoada e por isso declaramos a mesma iniciada a partir de agora, para a honra e glória de todos os santos e anjos de Deus, a qual Ele enviou neste momento de uma forma especial. Nós lhe pedimos também, Santa Mãe Maria Santíssima e Santa Borrosa, cuide de nós, de nossa reunião, e que todos os atos sejam para o engrandecimento do reino do céu, hoje e eternamente, que assim seja. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte.
Amém. Os irmãos podem se assentar em seus lugares. Dando continuidade com a nossa santa reunião, vamos neste momento, nesta oportunidade, amados irmãos, aproveitar para louvarmos e engrandecermos o nome da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo de Jesus, cantando os hinos do nosso cenário. Vamos cantar o primeiro hino de número 86, Com Fé e Amor. Na sequência, vamos cantar o de número 97, Jesus Cristo nos ouve nos céus. Amém. Para finalizarmos os nossos hinos do inário, vamos cantar o de número 108. Cremos em Maria Santíssima. Amém. Prezados e amados irmãos, dando continuidade com a nossa santa reunião, neste domingo, vamos passar a oportunidade aos nossos irmãozinhos do coral. Então vamos ouvir o primeiro hino com o título Deus Conosco.
Amém. Na sequência, prezados irmãos, vamos ouvir em voz solo, Em Busca de um Santo Caminho. Sou feliz, o meu caminhar
deixei de viver como um sofredor. Se hoje sou feliz no meu caminhar, é porque no reino do céu sinto que estou. Se hoje sou feliz no meu caminhar, com a Santa Rosa, o meu consolador. Hoje sou feliz no meu caminhar, com a Santa Rosa, o meu consolador. Vejam, amados irmãos, o quanto é grandioso nós sabermos que em busca desse santo caminho, nós temos a oportunidade de conquistar coisas maravilhosas para a nossa vida. E é muito gratificante para o nosso espírito, para a nossa alma, saber que esse caminho é que nos leva aos céus. Passando para a parte das ofertas, antes de eu ler o depoimento a qual o nosso conselho faz o pedido de ofertas, eu quero relatar aos irmãos um grandioso milagre, no qual a Santa Vó Rosa, junto com o profeta Santo Irmão Aldo, realizou na vida desse irmãozinho. Vejam, amados irmãos, como a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, eles são todos, ou seja, é tudo para nós em nossa vida. Vou relatar um testemunho do nosso irmãozinho e da nossa irmã Rosa, Marlene, que prestou seu depoimento de fé através de sua carta no dia 10 de abril de 2023, remetida de São Bernardo do Campo, São Paulo. Assim testemunhou ela dizendo: meu esposo, Vanderlei Rodrigues Rezende, no dia 26 de abril de 2022, saindo para o trabalho de bicicleta, veio a colidir com uma moto, sofrendo um grave acidente. E as pessoas, amados irmãos, que presenciaram, diziam que ele havia morrido. Ele foi levado com o carro de resgate. Ele, ainda consciente, chamava o tempo todo pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. E indo com o carro de socorro, acabou desmaiando. Após exames médicos, disseram que ele teve traumatismo craniano, várias fraturas nos braços, no fêmur, no joelho, fraturou 3 costelas e foi transferido para outro hospital. E vejam, amados irmãos, passou por uma cirurgia na cabeça com urgência, foi entubado, porém os médicos diziam que não havia nada que eles pudessem fazer, ou seja, a medicina não podia resolver nada. E disseram à família: o caso é gravíssimo, somente por um milagre. Se ele viver, ou seja, se ele sobreviver, não vai mais poder falar, nem lembrar de mais nada, nem voltará a andar mais. Mas vejam, a nossa irmã e o nosso irmão, mesmo estando sem sentido naquele hospital, diz ele: porém eu confiei no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu não desanimei. Foi colocado um dreno na minha cabeça que estava, naquele dia que foi operado, devido ao forte sangramento. E tinha muita febre e uma forte bactéria da pneumonia me atacando. Mas continuei confiando na Santa Vó Rosa, diz a esposa e o irmão, no Santo Irmão Aldo, que abençoasse o tratamento, pois ele continuava na UTI sedado pelas medicações. Então, amados irmãos, no dia 5 de maio, no dia da coroação do primaz, a nossa irmã indo ao hospital, pedindo em oração ao Santo Irmão Aldo que o curasse, e lá ela chegando no hospital, estava acordado o irmão conversando com os médicos, e quando viu ela, a sua esposa, a primeira coisa que ele perguntou foi dos filhos, das filhas, das noras, dos irmãos e de todos os parentes.
Passado alguns dias, o nosso irmão saiu da UTI e passou para a ortopedia. Então a esposa do irmão perguntou ao médico se ele tinha possibilidade de andar. E sobre os seus dedos das mãos, que com um acidente, amados irmãos, quebraram. Mas graças ao milagre da Santa Boa Rosa, do Santo Irmão Aldo, o nosso irmão, com o tratamento da ortopedia, aos poucos foi voltando o movimento das suas mãos. E um grande milagre aconteceu. Graças à sua fé na Santa Boa Rosa, na Virgem Maria, aos poucos o irmão foi melhorando. E ele disse: eu quero muito tocar o instrumento na igreja, porque o ministério dele era tocar. Então, amados irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, foram 33 dias hospitalizado, mais 30 dias que esse irmão ficou em recuperação em casa, e teve mais 15 sessões de fisioterapia. Hoje, há quase 2 anos do ocorrido, ele goza de perfeita saúde, graças a Deus, trabalha, anda, fala normalmente, voltou às atividades da igreja, na qual ele sempre amou, que é tocar teclado. E a nossa irmã, o nosso irmão diz aqui: louvamos a Santa Boa Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a todo o poder celestial, por este milagre, pois deram vida ao meu esposo, diz a irmã, que relata o testemunho, assinado Rosa Marlene, somos da Congregação Apostólica de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, amados irmãos, vejam, isto é a manifestação de Deus, restaurando a vida desse irmão, a qual o médico disse que talvez ele não ia nem mais falar, nem mais andar, ia ficar numa cadeira de roda para o resto da vida. E olha que bênção maravilhosa que o Santo Irmão Aldo e a Santa Boa Rosa intercedeu na vida desse irmão, através da fé, através do amor a Deus, do amor a Jesus. Igual eu sempre digo, amados irmãos, se nós, principalmente o povo apostólico, o Santo Irmão Aldo dizia, se nós procurarmos tanto ele quanto a Santa Boa Rosa, eles sempre, olhe bem, estão do nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos livrando de todas as maldades que o mundo tem a oferecer. Então, amados irmãos, olha que lindo exemplo de fé e de amor. Amém. Passando para a parte das ofertas, eu vou ler um recado que o nosso conselho mandou, dizendo assim: prezados irmãos e irmãs, as orações e as ofertas feitas com amor são atos devocionais lembrados e aceitos por Deus e seus santos. Lembramos esta verdade para o bem de todos. Recomendamos que se dediquem à prática de boas obras em favor da igreja de Deus na terra. Por isso, tudo de bom que fizerem em favor das criaturas sofredoras, ou seja, do reino dos céus e do conhecimento de Deus e dos seus santos, que reconhecidos se comprazem com o bom proceder dos seus filhos, e lhes concedem bênçãos incontáveis e a justa recompensa. Para exemplificar, relatamos o seguinte aos estimados irmãos: no tempo dos santos apóstolos, havia um centurião chamado Cornélio, que ele era um comandante, amados irmãos, de tropas romanas, e ele era muito temente a Deus. Esse senhor era bondoso e fazia de maneira espontânea, ou seja, fazia o bem aos necessitados, pois procurava ampará-los, ajudá-los, a fim de aliviar os seus sofrimentos. Doava também regularmente as suas ofertas ao templo do Senhor. Então, amados irmãos, por que nós, o povo apostólico, também não podemos fazer a nossa parte, se doando, ajudando, estendendo a nossa mão, cooperando uns com os outros, ajudando na obra da igreja, ajudando com as suas ofertas, com os seus dízimos, para que a palavra da Santa Boa Rosa, do Santo Irmão Aldo, ela a cada dia chegue mais longe aos 4 cantos do planeta. E para os irmãos terem um entendimento, olha a dedicação desse centurião Cornélio, em vista do bem que ele fazia a Deus, o Pai. Olha a honra que ele teve. Deus enviou um anjo à casa desse senhor, a fim de ajudá-lo a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Também porque ele ouvira falar a respeito do nosso Divino Mestre,
como Cristo enviado de Deus, e sentia muita vontade de conhecer a verdade, porque naquela época ele não tinha conhecimento, mas assim mesmo o seu amor, a sua dedicação a Deus, fez com que ele tivesse a oportunidade de encontrar Jesus. Então, olha que o anjo disse a ele: Cornélio, através das tuas orações e das tuas ofertas subiram em tua memória na presença de Deus. E para o teu bem e salvação, manda procurar Simão, Pedro, e ele te ensinará a verdade sobre a pessoa de Jesus, e tu serás salvo e a tua casa. Então, amados irmãos, vejam que honra que Cornélio teve. E nós também hoje, na nossa época um pouco mais avançada, mas nós temos o que, amados irmãos? Temos a Santa Borrosa, o Santo Irmão Aldo, nos dando conhecimento, nos dando a oportunidade de salvação, de conhecermos a Jesus, de conhecermos mais sobre Deus, mais sobre a Mãe Virgem Maria Santíssima. Então, por que nós, principalmente o povo apostólico, vamos reclamar? Porque nós sabemos que as mesmas bênçãos que Cornélio recebeu naquela época, nós hoje, através da Santa Borrosa, do Santo Irmão Aldo, recebemos recompensas imensuráveis, tanto na vida espiritual, tanto quanto na vida material. Por isso que esta realidade é uma verdade, tudo está patente diante de Deus e dos seus santos, pelo bem que fizeram. Por isso, prezados irmãos e irmãs apostólicos, a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, o Pai, de Jesus nosso Senhor, lhes dará a recompensa. Basta confiar e basta acreditar. Façam o bem, sejam sempre prontos em ajudar a nossa Santa Igreja a cumprir sua sagrada missão na terra. E Deus lhes enviará chuvas de bênçãos do Santo Consolador como recompensa. Igual disse, amados irmãos, nós temos tudo em nossa mão. A Santa Borrosa, o Santo Irmão Aldo sempre está nos amparando, nos protegendo, nos livrando de maldades, de acidentes, ajudando no trabalho, na família, na sociedade, em qualquer área da nossa vida. Basta nós vermos, porque muitas vezes, amados irmãos, não é porque nós somos apostólicos, eu sempre digo, que nós não vamos passar dificuldade em nossa vida. Vamos, mesma coisa, porque as provas, as lutas, os problemas, eles vão vir, mas nós temos uma rocha ao nosso lado, que é Deus, que é Jesus, que é a Santa Borrosa, que é o Santo Irmão Aldo, que está sempre alicerçando a nossa vida, nos mostrando uma melhor saída. Por isso que o nosso conselho diz aqui também: façam bem, estejam sempre prontos a ajudar, principalmente a nossa Igreja Apostólica, a cumprir a sua sagrada missão. Recomendamos que tenham muito amor pela Igreja, façam tudo o que estiver ao seu alcance em favor desta obra tão santa e tão valiosa, que tem proporcionado incontáveis benefícios a todo o povo apostólico, inclusive a favor deste país, do mundo em geral, visto que a semente do bem, ela já foi lançada para salvar e para libertar. Contribuam para a nossa Igreja com amor, com desapego, pois a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo, eles estão prontos para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia e nos conceder toda a proteção celestial para o nosso viver. O nosso conselho, com todo carinho, diz assim: enviamos o nosso abraço fraternal a todos, tenham muita paz e toda a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Borrosa, nosso Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso primaz, nosso pastor por excelência. Amém. Então, prezados amados irmãos, a mensagem a qual o nosso conselho deixou está lançada a todos os corações. Basta nós fazermos a nossa parte, ajudar para que esta obra tão linda, ela continue sempre avante. Agora eu peço a todos os irmãos que fiquem em reverência para nós consagrarmos as ofertas.
Santo e bendito irmão Aldo, Santa Avó Rosa, neste momento aqui reunidos com amor, com alegria no coração, iremos fazer a nossa parte, contribuindo com as nossas ofertas generosas para com a obra de salvação que é a Igreja Apostólica. Peço à Senhora Avó que abençoe todos os lares, o seu trabalho, o seu dia a dia, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, o nosso país, a nossa cidade, o mundo, o nosso presidente, e também aonde estiver um filho, uma filha, uma família, que estão vivendo conforme a sua vontade, seja ele conhecedor ou não, que os santos e anjos estejam do lado de cada um, sempre lhes amparando, dando de tudo que é necessário, e também para que as suas lutas de cada dia sejam sempre vencedores e sempre firmes em nossa fé aos nossos santos. Por isso, neste momento, dou declarado como consagrado essas ofertas em nome de Deus o Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Amém. As nossas irmãs irão passar as salvas e eu vou ler um recado no nosso boletim. Prezados e amados irmãos, o nosso conselho, ele mandou um recado a todos os irmãos sobre postagens nas redes sociais. Alguns irmãos estão fazendo postagem nas redes sociais com fotos, muitas vezes recortadas do Santo Irmão Aldo. Alguns fazem recortes e combinações com outras fotos. Avisamos que isso não será permitido e pode trazer problemas para a igreja, para o autor, além de ser um desrespeito e falta de consideração com as fotos do nosso santo primaz. Lembrem-se que modificação de fotos ou imagem sem o devido consentimento dos responsáveis, familiares e igreja pode ser considerado um crime. O direito de imagem é protegido pelo artigo 5º, inciso da Constituição Federal, que o inseriu no rol dos direitos e garantias fundamentais, prevendo, olhe bem, indenização para o caso de sua violação. Portanto, amados irmãos, muito cuidado com as postagens, principalmente com fotos ou vídeos modificados. Os que assim fizerem, procurem retirá-los da internet e das redes sociais o mais rápido possível. Esse segundo aviso é para os nossos regentes. Nomeação de regentes titulares. Regente titular, por ser um cargo com direito estatuários, inclusive de voto nas assembleias, somente poderá ser nomeado agora pelo nosso Conselho Deliberativo, após preencher os requisitos para a função. Esta nomeação será feita neste boletim oficial em aviso ao Ministério. Transmissões online. Avisamos que as nossas transmissões online de nossas reuniões somente poderão ser iniciadas mediante a autorização por escrito do Conselho da nossa Igreja, e exclusivamente nos canais oficiais da Igreja Apostólica. Ninguém está autorizado a fazer campanhas, arrecadar dinheiro ou comprar equipamentos se não tiver um documento assinado pelo Conselho. Também fica proibido transmissões online de nossas reuniões normais ou especiais por celular. Avisamos também que o Conselho não está investindo em novas transmissões, pois temos prioridade no momento nas construções, reformas e adequações em muitas congregações. Por isso que todos os custos das transmissões serão dos responsáveis das transmissões. Orientações às mães. Orientamos as nossas irmãs mães que ao amamentarem seus filhos na igreja, que procurem ser reservadas e se protejam para evitar a exposição, ou seja, o desconforto, o constrangimento, na sede ou nas congregações que possuem
espaço reservado para amamentação ou fraldário, ou nas salas do instituto, se uma mãe estiver amamentando ou trocando seu filhinho, este local não pode ser ocupado por irmãos homens. Se for necessário o pai trocar o seu filhinho, ele espera até o local ficar desocupado. Reunião de oração. Também temos na congregação de Rio Branco, Acre, as reuniões de oração passam a ser realizadas na segunda quinta-feira do mês, às 19h30 da noite, a partir de abril de 2024. E também teremos o casamento na congregação Barra do Garças, Mato Grosso, de Gilvane da Silva Souza, de Rayane Souza Santos, no dia 16/3/2024, às 14h30. Então, amados irmãos, fica aí o recado que o nosso conselho deixou, e na sequência, vamos ouvir com a nossa orquestra, Ser Fiel. Amém. Na sequência, vamos ouvir com o coral Fé Gloriosa.
Amém. Prezados e amados irmãos, neste momento nós teremos a oportunidade de podermos estar meditando sobre a mensagem do boletim. Eu peço a todos os irmãos que continuem em reverência para que possamos meditar todos juntos sobre a mensagem que o nosso conselho deixou para nós. E o tema diz assim: o perdão. Estimados irmãos apostólicos, nesses tempos da regeneração, Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm, de uma forma clara e objetiva, nos ensinado que para alcançarmos a glória de Deus e para que possamos ganhar a salvação nos céus de esplendor, precisamos viver
tudo o que aprendemos com eles nesta Santa Igreja Apostólica. Por isso, amados irmãos, que existem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Assim carregam um fardo pesadíssimo, igual eu falei ontem, que se torturam por causa de falhas, por causa de erros do passado e não vivem mais o presente, pois estão amarradas no passado. Igual eu falei ontem, igual diz aquele ditado lá no mundo: quem vive de passado é museu. Então nós não devemos ficar vivendo do passado, guardando mágoas, coisas que muitas vezes, amados irmãos, prejudicam a nossa vida, traz traumas para o nosso espírito e atrapalham a nossa santidade, a nossa consagração. Os irmãos já imaginaram se o apóstolo São Paulo, ele não tivesse curado as memórias e os traumas do seu passado, mas ele disse: irmãos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que aos que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. O que o apóstolo São Paulo quer dizer? Para seguirmos a nossa caminhada, olhando sempre para frente, deixando tudo para trás, os erros, as consequências que muitas vezes atrapalharam a nossa vida, não ficar lembrando do passado, remoendo coisas que muitas vezes nos levam a perder a nossa unção. Lembre-se que Saulo, amados irmãos, foi um perseguidor da igreja, mas aquelas feridas foram curadas, pois ele encontrou o perdão e passou a viver uma vida justa para a glória de Deus. Prezados irmãos, nós vivemos nesta terra dias difíceis, muitas vezes turbulentos. É preciso termos conosco a todo instante a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, o Santo Profeta Irmão Aldo, junto a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, nos devolvendo a dignidade. Quando muitas vezes, por coisas tão insignificantes e banais, nós perdemos. Igual o apóstolo São Paulo diz: vamos esquecer o passado, as mágoas, porque muitas vezes, amados irmãos, nós estamos na graça de Deus, recebendo tudo que Ele pode dar para nós, mas se nós ficarmos procurando memórias, traumas, coisas que podem atrapalhar a nossa vida, pode tirar essa graça de nós. Por isso que diz aqui: por que ficar lembrando de coisas insignificantes, banais, que podem atrapalhar a nossa vida? Veja um lindo exemplo, quando Jesus, conhecendo o coração, resolve a situação daquela mulher. Muitos dos irmãos já ouviram falar de uma belíssima história, de um belíssimo exemplo, a qual Maria Madalena, que foi flagrada em adultério, sendo colocada aos pés do Mestre, como objeto, sem honra, sem dignidade, mas o Divino Mestre acolhe aquela mulher envergonhada, humilhada e pelo seu amor e misericórdia devolve-lhe, através do perdão, a dignidade da vida, e ainda lhe pergunta a Maria: aonde estão os teus acusadores, Maria? E ela responde: eles não estão mais aqui, mestre. Então o mestre não dá a sentença, mas dá o seu conselho, dizendo: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Então, amados irmãos, Jesus sempre foi perfeito, tinha sabedoria, entendimento para tudo no que ia falar. Ele falou para ela: vais, eu não te condeno, mas vá, mas não peques mais.
E para nós essa mensagem, amados irmãos, tem um valor imensurável, porque Jesus está falando com nós hoje. Filho, eu não te condeno pelos seus erros, mas hoje é a oportunidade de você mudar, de pedir perdão e não pecar mais. Porque se nós, igual eu falei ontem, se deixarmos se levar pelo pecado, pelo erro, nós mesmos, amados irmãos, estamos nos condenando nas mãos do inimigo. Ou seja, Jesus deixou a mensagem, não peques mais, mas muitos se deixam se levar. Então, amados irmãos, Jesus, mesmo sabendo das circunstâncias do seu coração, não humilhou aquela mulher, nem expôs publicamente a sua situação, mas com amor, com cautela, a perdoou, nos deu uma lição maravilhosa, dizendo: acautelai-vos. Outra situação vemos com São Pedro, quando Jesus disse-lhe: Pedro, tu me amas? E São Pedro respondeu: sim, mestre, eu te amo. Então Jesus lhe disse: conforta, Pedro, as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, consola as minhas ovelhas. O que Jesus quer dizer, amados irmãos? Pedro, se você me ama, Pedro, ama seu próximo, perdoa, apacenta as minhas ovelhas. E hoje, claro, amados irmãos, nós temos uma oportunidade maravilhosa de saber que nós tivemos um pastor desse rebanho, que apacentou, que confortou as suas ovelhas, que é o Santo Irmão Aldo, que através da Santa Borrosa, nos consolou, nos amou, nos mostrou a melhor saída, sempre falando com nós: filho, filha, cuidado com as armadilhas que o inimigo pode oferecer. E olha que exemplo de Jesus, esse é o nosso Senhor Jesus, ensinando para nós que perdoar, ou seja, ser perdoador, misericordioso, amoroso, que nos deu, olha a oportunidade que Ele nos deu, a Santa Borrosa, o Santo Irmão Aldo, que é a semelhança dele, o nosso Divino Mestre, e devolve a nós a honra, a dignidade, restaura, cura tuas feridas, perdoa os teus pecados, e ainda lhe chama para vir em seus braços descansar. Zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha hoje algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular, ou seja, no lugar reservado com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ou seja, te der ouvidos, será uma grande recompensa, ou seja, ganhaste o teu irmão. Olha o que o nosso conselho pede: peçam perdão, sejam perdoadores, façam como a Santa Borrosa, igual eu falei ontem, quando alguém te atira pedra, atire pão, que é ser perdoador. Por isso recomendamos àqueles irmãos que aqui hoje estão presentes, aos nossos internautas, nossos ouvintes da Hora Milagrosa, que guardem em seu coração o pecado, que tranca a sua consciência e no seu coração o erro, não tem paz, não tem sossego, não tem cura e nem libertação. Por que o conselho diz isso? Porque se nós guardarmos o pecado dentro de nós, não se abrirmos para Deus, para Jesus, pedir perdão pelas falhas, pelos erros, nós vamos viver uma vida condenados pelo mal, pela maldade, pelos erros. E muitas vezes, amados irmãos, é triste dizer, nós podemos até perder a nossa salvação, porque muitos falam esconder o pecado é pior. Então muito cuidado com isso. Por isso recomendamos aos irmãos hoje, sejam humildes, como a Santa Borrosa sempre dizia, sejam sinceros com Deus,
Sejam sinceros com a Santa Borrosa, com o irmão Aldo, pois eles restauram o nosso coração, restauram as nossas feridas e querem o nosso bem e a nossa felicidade. Olha que honra! Então, amados irmãos, passando para a segunda parte da mensagem, a qual nós meditamos ontem, sobre o perdão, hoje vamos passar para o amor fraternal. A união são importantes para a obra da igreja, ou seja, o amor fraternal. O amor fraternal, para os irmãos terem um entendimento, é um sentimento carinhoso, muito forte, de um irmão, de um colega, de ministério, de uma família, de um lar. É um sentimento de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos, muitas vezes construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo ou seja, olhem, o que é o sentimento do amor fraternal? A fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Muitas vezes, amados irmãos, nós fazemos sacrifício por tantas coisas em nossas vidas, para nós, mas muitas vezes deixamos de fazer um sacrifício à nossa família, no nosso trabalho, a alguém que está próximo a nós, no nosso ministério e tantas outras coisas. O amor fraternal, amados irmãos, primeiramente, para ser verdadeiro, tem que haver o amor. Se não tiver o amor, porque o amor, amados irmãos, é que une os irmãos, une os amigos, une a família, une a sociedade. Quando amamos uns aos outros, revelamos o que, amados irmãos? Revelamos o amor de Deus, de Jesus, da Santa Borrosa, do Santo Irmão Aldo. Por isso que neste momento a Santa Borrosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, olhem bem, amados irmãos, Ele está chamando a nós, os seus fiéis, para sermos mais amorosos, principalmente no amor fraternal. Então a mensagem diz assim: amor fraternal e a união são importantes para a obra da Igreja Apostólica. A união são importantes para a obra da Igreja? São. Porque a união, amados irmãos, ela é essencial para nós que somos apostólicos. Para nós que se dizemos que somos fiéis a Jesus, que somos fiéis a Santa Borrosa, ao Santo Irmão Aldo. E sem a união, amados irmãos, igual a Santa Borrosa dizia, nós não chegamos a lugar nenhum em nossa vida. Ou seja, essa é uma união íntima, ela é muito especial entre pessoas da família, ou seja, na sociedade, na igreja, ou seja, a união é importante para a igreja. Quando existe um povo unido, o que acontece, amados irmãos? Tudo corre bem, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Por que tudo corre bem? Quando existe a verdadeira união, o verdadeiro amor fraternal. Porque ali naquele ambiente, amados irmãos, todos estão unidos num só objetivo, que é buscar a verdadeira união, o verdadeiro amor fraternal, uns ajudando os outros. Então, amados irmãos, a Santa Borrosa nos deixou lindos exemplos de união. Os exemplos do Palitos, qual ela deixou para nós. Quando estamos sozinhos, somos fáceis de quebrar, mas quando estamos unidos, num só objetivo, existindo o verdadeiro amor fraternal, amados irmãos, a verdadeira união, intercalando com o amor, jamais seremos quebrados, ou seja, tudo fluirá, tudo será perfeito, seja no ministério de pastor, de coristas, de obreiros, no coral, músicos, tudo fluirá, tudo será perfeito, o hino cantado será bem executado, porque ali existe o verdadeiro amor fraternal. A mesma coisa
no ministério de pastores, de obreiros, diaconisas, se tudo correr bem entre eles, cada um cumprir com as suas escalas perfeitamente, tudo correrá bem, tudo será maravilhoso para quem? Para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Por isso que, amados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, no governo desta Igreja Apostólica, muito lutaram para manter a nossa unidade, tanto na sede como em todas as congregações. Afirmamos que o amor fraternal, ele é fundamental e de grande significado para mantermos a união entre todo o nosso povo. O amor fraterno é um sentimento, olhe bem, de carinho muito forte, de dedicação, de interesse de uma pessoa para com a outra, que gera sentimentos positivos, construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo que a pratica a fazer grande esforço em prol do seu semelhante, ou seja, ajudando, não importa onde, no seu ministério, no lar, na família, na sociedade, em qualquer lugar da nossa vida. Por isso que a desunião, ou seja, sem amor, faz com que a competição pelo poder, a inveja, o ciúme ocupem o lugar que deveria ser preenchido pelo quê? Pelo Espírito Santo, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Então, amados irmãos, vejam o que a desunião faz. Mas se nós estivermos unidos em prol ao meu semelhante, tudo fluirá, tudo correrá perfeitamente. Eu vou colocar uma base, amados irmãos, o coral. Se tudo estiver unido perfeitamente, seja os músicos, os irmãos do coral, o regente, tudo correrá perfeitamente, porque ali existe a perfeita união. Mas se não houver união, não existir alguém ou o indivíduo que ajuda o outro, não estende a sua mão, ou seja, um colega pede, colega de ministério, me ajuda, eu tenho dificuldade no cantar, tenho dificuldade no tocar. Se você é um músico, tenha um bom entendimento, vê que seu colega está pedalando em certas áreas, ajude ele. É isso que a Santa Vó Rosa quer, que o amor fraternal esteja trabalhando em todas as áreas. Se você canta bem, maravilha, mas se você puder ajudar o seu colega que tem dificuldade no cantar, ajude. Não custa nada, amados irmãos. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, quantas vezes estendeu a sua mão sem olhar a quem? É isso que ela quer de nós. O amor fraternal começa com as pequenas coisas, a partir de estender a nossa mão. A Santa Vó Rosa dizia, cooperem um com os outros, ou seja, ajudem, e assim tudo fluirá. O amor fraternal valoriza, traz confiança, ou seja, tudo vai indo conforme a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo quer. Por isso que diz aqui, o amor fraternal valoriza a confiança mútua, incentiva um perfeito entrosamento entre pessoas. Assim, é porque estão relacionados, tranquilos, afetuosos, duradouros, estáveis, profundos, de grande compromisso em relação ao seu próximo, ajudando-os uns aos outros. É um sentimento de dedicação fraterna, sem qualquer outro interesse, que não seja de fazer o bem aos semelhantes, sem jamais desejar algo em troca. Então, amados irmãos, não adianta nada eu fazer o bem hoje aqui, estender a mão a algum irmão, mas querer algo em troca. Nós sempre devemos fazer o bem sem querer receber algo de volta. Se nós recebermos, tudo bem, mas se não recebermos, devemos aceitar. Porque muitos, amados irmãos, é triste dizer, fazem algo para alguém, não estou dizendo que aqui fazem, mas sempre com a intenção de receber algo.
Não façam isso, amados irmãos. Não façam, porque isso entristece ao nosso Deus, entristece a Santa Avó Rosa, entristece o Santo Irmão Aldo, que tanto fizeram por nós sem receber nada em troca. Então pensem sobre isso. Por todos esses motivos, amados irmãos, que a união e o amor fraternal entre todos os irmãos são de grande significado, de muito valor para que a obra da Igreja Apostólica, tanto para o seu crescimento quanto para a salvação de muitas almas, para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos, neste ensinamento do Santo Irmão Aldo que ele nos deixou, dizendo assim: a união, o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé e entre famílias. Então vejam, incentivem a paz. E o que é incentivar a paz, amados irmãos? Incentivar a paz é respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir mais, compreender. Porque a paz, amados irmãos, lá na sociedade é a base para a construção de um ambiente escolar, de um aluno, para que ele seja futuramente saudável, favorável ao aprendizado. Então vejam, amados irmãos, que na igreja, no lar, no trabalho, nós devemos cultivar a paz, envolve o nosso coração, porque a paz, ela declara trégua a muitas coisas, amados irmãos. Porque promover valores como respeito, empatia, tolerância, cooperação, tudo entram na base da paz. E o irmão Aldo diz: a união, o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé e até entre as famílias. Paz que proporciona tranquilidade, regozijo, alegria entre todos que se amam, que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho, na igreja, em favor do bom relacionamento entre todos. Então, amados irmãos, o bom relacionamento entre todos não é só na igreja, no trabalho, na sociedade, no lar, na família. Os filhos respeitarem os seus pais, sabendo que os pais o criaram, o educaram, eles devem respeito totalmente. O Santo Irmão Aldo dizia que se nós, os filhos, respeitarem nossos pais, as nossas mães, a nossa vida, amados irmãos, é prolongada tanto do pai quanto dos filhos. Por isso que nós devemos sempre fazer o bem, sempre a todos, não importa, para que o relacionamento seja perfeito em todas as áreas da nossa vida. E havendo união, o amor fraternal, tudo se torna mais fácil, e as dificuldades são vencidas, e consequentemente, havendo bom relacionamento, haverá sempre diálogo, confiança, boa vontade para fazer o melhor pelo bem da sua família, da igreja e do seu irmão. Por quê, amados irmãos? Porque fica mais fácil compreender o outro de forma amorosa e compreensiva, sem pré-julgamentos, e isso aumenta a nossa disposição para resolver as dificuldades, os conflitos, mesmo que alguns não aceitem. Então, vejam, amados irmãos, o que Jesus disse para nós: havendo união, havendo amor fraternal, tudo se torna mais fácil, as dificuldades são vencidas, mesmo que alguns não aceitem, mas nós devemos fazer a nossa parte. Se todos forem verdadeiramente unidos, bem dispostos a praticar o amor fraternal, a Santa Avó Rosa terá mais facilidade de dominar os corações. Com Jesus nosso Senhor, com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, e os perfeitos dons do Espírito Santo, o Consolador ajudará a vencer as lutas de cada dia, a fim que possam ter o Espírito santificado, consagrado, e assim ligado ao céu seremos uma igreja forte e vencedora. Portanto, pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a alcançarmos
em toda a igreja, na sede, nas congregações, essa perfeita união fraternal. Inclusive porque com bom exemplo, cada apostólico ganharemos muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Então, amados irmãos, vejam o exemplo do amor fraternal, da união, a qual é uma importância muito grande na igreja. Uma irmãzinha, amados irmãos, um fato que aconteceu com uma senhora lá na Espanha, que através do coral, vejam, através da união do coral cantando um belíssimo hino, que o título é assim: A Cada Dia que Se Passa. E ela, quando veio fazer uma visita no Brasil, veio à sede da nossa igreja apostólica, e sem contar nada sobre a sua conversão, ela ouviu novamente o mesmo hino sendo cantado através do coral, que a fez converter as lágrimas que rolaram em seu rosto. Ainda ela contou o fato a um pastor que a recepcionou. Então vejam, amados irmãos, que através do amor fraternal, através da união de todos os componentes da igreja apostólica, se estivermos todos unidos, olha a oportunidade que deu a essa irmã se converter em lágrimas e vir à igreja, a conhecer através de um hino. Por quê? Porque ali aquele coral estava bem unido, cantou, que mexeu com o coração daquela irmã. Por isso que eu sempre digo, a música de um hino sacro do nosso coral, muitas vezes, amados irmãos, uma mensagem através do boletim, faz muitas vezes mexer com o nosso coração, até através de um hino. Muitas vezes nós estamos aborrecidos, tristes em nossa vida, tocou um hino do coral, um solo, ou uma orquestra, ou uma mensagem de um pastor, talvez toque o nosso coração, que nós sentimos o que? Ânimo, coragem, fé em nossa vida. Então, amados irmãos, veja como é fundamental o amor fraternal em nossa vida, e primeiramente a união. Se não houver união, a nossa igreja nunca será vencedora. Portanto, pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a alcançarmos em toda a nossa igreja, tanto na sede, congregações, esta verdadeira união. Confiamos no amor, na dedicação e na compreensão de todos os apostólicos. Reflitam sobre estes ensinamentos. Pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a qual ele deixou essa mensagem no final da mensagem, dizendo assim: sejam unidos, se amem fraternalmente. Então, amados irmãos, amem-se uns aos outros, assim como Jesus disse: assim como vos amei, e preciso que amem fraternalmente uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, todas as pessoas reconhecerão que são meus discípulos, ou seja, nós somos discípulos de Jesus. Só que nós temos que ter o quê? O amor em nosso coração, amar ao nosso próximo, ser unidos. É difícil, amados irmãos, igual eu falei ontem, é difícil amar ao próximo, mas devemos fazer um esforço em nosso coração, de sermos perdoadores, amar uns aos outros, porque Jesus, igual eu falei ontem, Ele nos deixou todos os exemplos de amor, junto com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, provou para nós que o amor, que o perdão, que a união prevalece em tudo em nossa vida. Então, amados irmãos, sejam unidos, se amem fraternalmente, para que tudo em sua vida, nada o atrapalhe. E finalizando a nossa reunião, vou deixar uma mensagem que o Santo Irmão Aldo deixou, dizendo assim: queridos irmãos, o momento é de uma união forte de fé e de amor. Participem das nossas reuniões, dos nossos ministérios, sejam obreiros ou do coral, com alegria e dedicação. Se esforcem para termos nossos trabalhos sem disputas, sem desavença, sem desentendimento, mas com alegria, com fé, com amor, pela oportunidade que Deus,
e nossos santos nos concedem de estarmos reunidos, adorando, glorificando em nossos templos a Igreja Apostólica, ao lado dos nossos queridos irmãos. Olha que ele diz, dos nossos queridos irmãos, porque o amor fraternal, ele faz parte de todos nós, o povo apostólico. Então, amados irmãos, fica esta mensagem a todos os corações, levem consigo para a sua vida. Não sou eu que estou falando, é a Santa Avó Rosa, é o Santo Irmão Aldo, é Jesus que está deixando a mensagem para nós. Basta nós guardarmos em nosso coração e levar para a nossa vida, praticarmos o verdadeiro perdão, a verdadeira união, o verdadeiro amor fraternal, que tudo será perfeito em nossa vida, teremos sucesso espiritual com Deus e com Jesus. Amém. Quero agradecer a todos os irmãos que aqui estão presentes, pela reverência de cada um. Também quero agradecer aos irmãos de mais idade, aos jovens, que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente a vida de cada um pelo seu esforço. Igual a Santa Avó Rosa dizia, eu vou na igreja para quê? Para buscar remédio para o meu espírito, ou seja, o remédio está aqui, que é o alimento espiritual para a nossa vida. Quero agradecer ao nosso coral, ao nosso regente, aos nossos músicos, aos irmãos do som, da filmagem, aos nossos obreiros, diaconisas, pelo belíssimo trabalho de cada um, que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente a vida de cada um. E o nosso regente deixou um aviso para a congregação de Caçapava, que no próximo dia 9 agora de março, sábado, com início às 19 horas, iremos comemorar o Dia das Mulheres, com a apresentação do coral feminino da congregação. Todos estão convidados e serão bem-vindos. Então está aí o aviso a todos os irmãos. Neste momento eu peço a todos os irmãos que se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de reverência, olhos fechados, vamos agradecer, amados irmãos, por esta linda oportunidade a qual tivemos de estar todos reunidos juntos hoje, buscando o quê? Da fonte de Deus que jorra constantemente em nossa vida, que é a água da vida. Então vamos orar neste momento, agradecer por esta oportunidade, agradecer a Deus por estarmos todos hoje aqui reunidos num só objetivo, igual eu sempre digo, que é buscar o verdadeiro alimento espiritual para a nossa vida. Vamos orar e agradecer por essa grande oportunidade. Glorioso e eterno Pai, neste momento, ao término de mais uma santa reunião, onde nós tivemos a oportunidade de receber as bênçãos, de alimentarmos o nosso espírito, nosso coração, através, claro, das belas apresentações do nosso coral, através da mensagem do nosso boletim, que o Senhor, junto com Jesus, transmitiu através da Santa Avó Rosa e através do Santo Irmão Aldo, deixando para nós lindos exemplos de perdão, de amor. E também o Senhor, irmão Aldo, que dizia, a igreja já está preparada, e nós sabemos que através da doutrina, da disciplina, através de mensagens. Peço neste momento a todos os irmãos que estão em oração, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, que estão em súplica, peço as bênçãos, a graça de Jesus, nosso Senhor, nosso Divino Mestre, da nossa Santa Mãe Maria Santíssima. Também pedimos para a nossa vida sabedoria, discernimento, inspiração do Espírito Santo de Deus e da Santa e Bendita Avó Rosa e do nosso profeta do amor, nosso profeta Santo Irmão Aldo, que neste momento já estão preenchendo com amor, com sabedoria, dando-nos conforto, dando paz para os nossos corações. Por isso, neste momento, estamos agradecidos por chegarmos ao término desta reunião, muito gratos e felizes, e também de saber que fazemos parte dessa santa igreja que é um pedacinho do reino dos céus aqui na terra. Quero pedir a Ti, Jesus bendito, a Senhora, a Mãe Virgem Maria Santíssima, neste momento leva as bênçãos aos nossos irmãos e irmãs que aqui estão presentes, aos nossos ouvintes
da hora milagrosa, aos nossos internautas, aos que não puderam participar desta reunião, deste culto de adoração. Quero neste momento, Senhor Deus o Pai, e a Senhora Santa Barrosa, a intercessão dos senhores, aos nossos irmãos que talvez também neste momento passam por tribulações, por problemas de saúde, talvez depressão, ansiedade, tantas coisas que nos deixam desanimados, tirando a nossa fé, tirando o nosso amor e tirando a nossa fortaleza, que é Deus, que é Jesus. Mas eu peço à Senhora, avó, nos dá saúde, fortalece as famílias, os lares, o seu trabalho. Também peço por esses pedidos que estão nessa caixa de oração. Eu não sei o que eles te pedem, vó, mas sei que a Senhora, junto com o irmão Aldo, sabe o íntimo de cada um. Sei que a Senhora neste momento está restaurando muitas vidas. Sei que muitos neste momento talvez estão precisando de um trabalho, talvez de um milagre em sua vida, talvez um problema na família, no lar, na sociedade, não sei, Santa Rosa, a Senhora sabe o motivo que cada um precisa em sua vida. Talvez um irmão que talvez esteja num hospital, precisando de um milagre, vó, e só a Senhora, junto com o irmão Aldo, pode ajudar. Então eu peço à Senhora, vó, se for o merecimento de cada um nesses pedidos, nos quais estão aqui, que a Senhora, junto com o irmão Aldo, possa interceder a todos. Neste momento peço à Senhora que também, que despeça a todos os irmãos em segurança aos seus lares, para que tenham um ótimo final de semana, que venha uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de alegria, que possam novamente estar reunidos na próxima semana aqui, todos num só objetivo, que é buscar o alimento espiritual para a nossa vida. Por isso, neste momento, dou como encerrada esta santa reunião, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.